Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre você que quer se tornar um instrutor de pole dance, quer se tornar um profissional de pole, ou mesmo se você já é um profissional, mas se importa em buscar conhecimento para você poder ter mais excelência no teu trabalho. Eu me chamo Karen Bellini, para quem não me conhece. Eu atuo na área como instrutora de pole dance, hoje Master Coach e também atleta, né? Só que hoje eu não estou competindo mais, né? Desde 2022. Porque eu quero focar hoje nos meus cursos, nas minhas aulas. Então, eu optei por não competir. Mas eu tenho 20 anos de experiência. E se no início da minha jornada eu tivesse tido uma pessoa que tivesse experiência, que pudesse me direcionar, eu teria conseguido sucesso, teria conseguido resultados mais rápidos, né? Eu tive meus altos e baixos, porque é normal numa jornada, a gente ter altos e baixos, né? Serve como aprendizado. Então, o tema da aula de hoje é o que pode dar errado, né? Eu tenho vontade de ser instrutora, eu tenho vontade de montar o meu próprio estúdio de pole dance, investir num negócio próprio, mas eu tenho medo de dar errado. Na verdade, eu vou já adiantar. Nada pode dar errado. Se você desistir, sim, pode ser que dê errado, né? Porque eu acho que o único fracasso é a desistência. Mas no final, tudo dá certo, gente, porque mesmo que a gente tenha alguns desafios, e eu não gosto de falar problemas, os desafios eles se tornam aprendizados e nos fortalecem. Então, eu passei por muita coisa nessa minha jornada de 20 anos como profissional da área do polidense. E hoje eu posso direcionar você que está começando, você que já começou, né? E às vezes se sente um pouco inseguro, um pouco perdido, né? Então, hoje eu trouxe alguns tópicos para a gente focar nessa aula sobre esse tema, o que que pode dar errado, né? Tem algumas coisas que a gente pode evitar. Então, eu, com a experiência que eu tenho, eu posso trazer para vocês que estão começando, para que vocês não tenham que passar por algumas coisas que eu passei. E pela experiência que eu tenho, não só eu como instrutora, como proprietária de estúdio, mas também os alunos que se formaram comigo. Então, eu tenho aí um caminho para dar para vocês que pode facilitar a jornada, né? Então, claro, vocês vão ouvir, assim como todas as aulas, né? Todos os cursos, a gente deve ouvir, a gente deve agregar o que soma para gente. E o que não soma, tá tudo certo, a gente aprendeu. Vamos lá. Eu tenho vontade de montar um estúdio, tá? Mas por onde eu começo, né? Eu tenho pouco investimento. A boa notícia é que você investir numa escola ou num estúdio de pole dance, eu posso dizer que é um investimento muito barato, em vista de outros negócios, né? Negócios nos quais você tem que ter produtos para vender, né? Se for uma loja, ou você tem que montar uma estrutura e ter ferramentas muito caras. O pole não é assim. O pole você precisa ter um espaço que tenha um pé direito. Eu sempre falo que é bom ter um pé direito pelo menos de 3 metros de altura. Mas se para começar você não tiver, tá tudo certo, tá? Quando eu comecei, eu subloquei um espaço na academia, que também é uma outra opção mais barata. Muitas vezes a pessoa ela não tem muito o que investir, mas ela quer começar a trabalhar para ter resultados rápidos. Então, uma opção é você investir, você entrar em parceria aí com uma academia um espaço e você sublocar esse espaço. Essa é uma opção mais barata, mas você também pode alugar o seu espaço, ou mesmo você pode ter um espaço na tua casa que tenha pelo menos um pé direito razoável, ou mesmo se não tiver para começar, tá tudo certo. Você não precisa começar com um monte de barra, né? Então, assim, um dos grandes erros aí que eu já vou já iniciar afirmando totalmente é a pessoa, de repente, ela querer investir, às vezes, o que não tem ou o pouco que ela tem, ela quer investir e priorizar o espaço. Ah, porque eu vou montar um estúdio lindo, maravilhoso, eu vou reformar, eu vou pintar, eu vou colocar espelho. Gente, assim, é o sonho de todos os proprietários de estúdio, mas não é a prioridade, não é isso que vai trazer alunos para você. E principalmente pode até trazer, por ser bonito, mas não é isso que vai fidelizar o aluno. Então, a primeira coisa que você deve fazer, assim, sabe, isso aqui é um conselho que eu dou,
Porque eu acho que é isso que faz a diferença. Dentro de toda essa minha experiência, isso faz muita diferença. É você, mesmo que você não tenha o espaço ainda, você investe em conhecimento. É isso que vai não só trazer alunos, mas fidelizar. Porque não adianta trazer e aí o aluno não ter um conteúdo, não ter um desenvolvimento, e ele vai para outra escola ou desiste. Então, a primeira coisa, monta algo que seja provisório, depois você vai crescendo, mas não prioriza o espaço. Prioriza primeiro o teu conhecimento, tá? Eu tenho alunos que primeiro investiram na minha formação profissional para depois pensar em abrir o estúdio, comprar barra e tudo mais. Ou às vezes tinha barra em casa, começou dando aula para as amigas, né, para as pessoas que acompanham aí a sua rotina de treinos. Começa dessa forma. Não precisa começar investindo muito. Até porque depois você vai ter um retorno. E aí você vai poder investir, você vai poder construir aos poucos. Então, esse é o primeiro tópico que eu vou trazer aqui, que é assim, você pode seguir ou não, mas eu trago dentro da minha experiência, porque muitos investem em um baita estúdio, mas não tem conteúdo ali. E acaba perdendo alunos. Então, todo o seu investimento daí não vai ter retorno, né? Eu já vi estúdios lindos sendo fechados, porque a pessoa cresceu o olho, quis priorizar algo grande mas não tinha conteúdo para manter os alunos, né? Então isso é muito importante, tá? Até porque assim, você investir no estúdio, e você começar essa profissão, não é caro. Então basta você ter uma barra. É claro que eu não vou pegar uma barra e eu vou colocar uma turma de 10 alunos numa barra, tá? Então assim, tem escolas que trabalham com uma barra, um pole por aluno. Eu, na minha metodologia, eu não trabalho um pole por aluno, porque eu acho que não só é para os olhos de quem vê, ai, que lindo, eu tenho uma barra para cada aluno. Só que o aluno, ele não vai ficar o tempo todo fazendo movimentos. E muitas vezes ele vai ter um desenvolvimento individualizado ali. Ele não vai compartilhar experiências. Então, eu sempre trabalhei 2 alunos por pole, porque além do aluno poder também descansar um pouquinho entre um movimento e outro, ele consegue, através do amigo dele que está na mesma barra, que tem mais ou menos o mesmo nível, porque eu vou colocar sempre alunos próximos de nível no mesmo pole, o que que vai acontecer? Ele vai aprender com o outro, porque às vezes a pessoa ela não aprende experienciando só, ela precisa ver. E às vezes o erro que ela não está vendo nela, ela vai ver no colega. Então, essa experiência de 2 pessoas no pole traz um desenvolvimento um pouco mais potencializado. Então, é um dos motivos que eu trabalho. Se você quer trabalhar um aluno por pole, tudo bem, mas aqui eu estou trazendo a minha experiência, tá? Então, assim. Se você começar com um pole só, e um pole você compra aí no Mercado Livre, você compra por R$ 500. Se você não tiver investimento para fazer. Eu comecei com nada. Eu comecei com nada. Eu não tinha nada. Eu estava vindo de uma transição de carreira. Eu estava numa mudança de cidade e eu estava num momento conturbado da minha vida, mas eu falei, não, eu vou fazer, porque eu precisava encontrar uma outra profissão que fosse algo que eu pudesse construir alguma coisa. E eu pensei no pole, até porque eu já praticava pole antes de ser instrutora. Antes de ter escola de pole no Brasil, eu já tive experiência de ensinar e também já tive experiência como praticante. E aí você compra uma barra e começa, 2 alunos na barra. Com a mensalidade desses alunos você pode investir em mais um pole, você vai administrando, tá? Isso é uma outra questão. E aí você vai crescendo, vai construindo, não precisa esse tópico aqui é para você não priorizar a estrutura. Priorize o teu conhecimento. Isso que vai fidelizar o aluno. Não é só questão de trazer alunos. A questão é fidelizar. É manter e você crescer cada vez mais. Aumentar a sua carteira de alunos cada vez mais. Ok? Bom, vamos para o segundo tópico. Aqui eu não quero que a aula também seja muito extensa, por isso que eu até escrevi os tópicos aqui, para a gente não fugir muito do tema, tá? É, não se preocupar em administrar o tempo. Isso aqui é uma outra questão que eu vejo assim com recorrência e posso dizer que quase que 100% dos instrutores acabam fazendo isso. E o que que é administrar o tempo? Quando você abre um estúdio, quando você
monta a sua estrutura, você começa a dar aula, você vai abrir tua agenda. E aí você vai enchendo tua agenda, né? É lógico, você quer mais alunos e mais alunos. Então o aluno chega e fala: Olha, eu só posso tal horário. Às vezes você não tem aquele horário disponível, mas você abre só para não perder aquele aluno. E aí está o erro. Esse é um grande erro. Por quê? Porque você tem que saber administrar seu tempo. Treinar a sua prática enquanto praticante e enquanto instrutor é de extrema importância e faz parte do seu trabalho como professor e como proprietário de estúdio. Por quê? Porque através do seu treino você vai se atualizar. Através do seu treino você vai se condicionar e é muito importante porque a rotina de quem dá aula, ela não é uma rotina leve, porque você tem que fazer movimentos, tem que carregar aluno muitas vezes. Então, assim, ela é uma rotina pesada, então você tem que estar com o seu condicionamento em dia. Então, treinar é muito importante. E quando eu falo treinar, não é só treinar na barra, é fazer um treino de condicionamento, de flexibilidade, assim como você fazia antes de ter seu estúdio. Isso é muito importante, tá? Então, ele vai te ajudar a se manter atualizado. Então, você vai continuar como praticante desenvolvendo, para você ter mais autoridade para ensinar. Você vai se manter condicionado e também você vai manter acesa a sua chama pelo pole. O que que seria isso? A sua motivação. Quando você para de treinar e só dá aula, você vai acabar se desmotivando com o tempo, tá? Isso eu falo não por experiência própria, porque eu não tive isso, e eu vou explicar por quê, mas as pessoas que eu converso, alunos, todos passam por isso. Chega um momento eles começam a se desmotivar, porque não estão mais treinando, não estão fazendo o que mais amam. Quando começaram a praticar pole, era o que mais gostavam. E quando decidiram se tornar instrutores, decidiram fazer um trabalho e ser remunerado, trabalhando com algo que ama. E aí, de repente, você para de treinar porque sua agenda está lotada. Aí você lesiona, você se desmotiva e você se desatualiza. Então, administre seu tempo. Você vai pegar a sua agenda e você vai, claro, que seja 70, 80% da sua agenda tem que ter espaço para você dar aula, tá? Tem que estar aberta para os alunos, tá? Os outros 30%, 20% vamos colocar 20%. 10% é para os seus treinos, e os outros 10% é para você administrar o seu negócio. Afinal, você não é só instrutor. A partir do momento que você abre um estúdio, você é um empreendedor, você é uma empreendedora. Então, você tem que também administrar suas finanças. Não é você receber tudo e gastar tudo. É você receber e você conseguir dividir o que é para você e o que é para o estúdio, para o investimento do seu estúdio, não só na questão da estrutura, mas a questão de continuar investindo em conhecimento, tá? É, a gente tem que entender o seguinte: muitas pessoas elas entram sem essa noção. Elas entram nessa jornada sem essa noção. E elas entram como amadores, né? E enxergam o pole como algo amador. E o pole não é, ele é uma profissão. Só que enquanto as pessoas que trabalham nessa área não tiverem postura de profissionais, primeiro, nós nunca seremos vistos por fora como profissionais e também não teremos resultados enquanto profissionais, né? Eu tive resultado enquanto profissional porque desde o início eu acreditei que era a minha profissão. E é minha profissão. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou profissional da área do polidense. Eu tenho muito orgulho. Quando as pessoas me perguntam, quando eu preencho um cadastro, algo burocrático, em banco, que seja, eu sempre coloco, sou instrutora de polidense. Eu tenho orgulho de dizer porque é a minha profissão. E agora, voltando um pouquinho, né, para eu não perder o fio da meada aqui, por que que eu nunca deixei de treinar? Porque desde o início eu quis competir, tá? E isso não precisa ser uma regra aos instrutores, tá? Isso era uma coisa que eu queria, porque eu sempre fui atleta de outras modalidades e eu amo competir, eu sou competitiva. Então, desde o início, eu queria competir, eu tinha meus objetivos e metas enquanto profissional, enquanto empreendedora, e eu tinha meus objetivos e metas enquanto atleta. E isso me forçava a ter o meu horário sagrado de treino. Então você também tem que ter, não porque você é um atleta, não, mas porque você precisa se atualizar, se condicionar e principalmente se manter motivado, tá?
Eu continuei desde o início, por isso que hoje eu tenho a autoridade que eu tenho, porque eu, enquanto praticante, eu nunca parei. E eu sempre fui me atualizando, me atualizando, me atualizando, e hoje eu posso trazer para os meus alunos conteúdos até exclusivos que nem aqui no Brasil tem. Por quê? Porque eu nunca parei, né? Eu sempre continuei. Imagina 20 anos de poli sem parar e sempre sem sair da zona de conforto, né? Assim, eu sempre saindo da zona de conforto, né? Eu nunca fiquei só uma mão com açúcar. E isso fez com que eu me destacasse enquanto atleta, enquanto instrutora, pela autoridade, pelo conhecimento que eu tenho. Então, isso é uma outra dica muito importante para você que está começando ou para você que já está nessa jornada. Nunca é tarde para mudar o que está errado, né? Para poder consertar o que está errado. Vamos para o outro tópico aqui. Divulgar de forma negativa. É assim, quem não é visto não é lembrado, né? Se você quer crescer, quer ter novos alunos, você tem que utilizar as ferramentas que a gente tem hoje para poder divulgar o teu trabalho, o teu estúdio, tá? É, as redes sociais, elas são uma vitrine. Se você colocar coisas que não têm coerência, coisas que não mostram a tua autoridade, isso vai fazer com que afaste pessoas e não atraia, né? E eu sempre vejo muito rede social, até porque hoje eu trabalho com produtos digitais e eu vejo muitos perfis. E eu vejo muitos perfis em que a professora ela não está muito interessada na qualidade do que ela posta ali. Então a aluna posta um movimento todo feio, todo sujo, e ainda a professora fala, ai, tá lindo, maravilhoso. Isso vai afastar pessoas que querem, de repente, treinar no seu estúdio. Às vezes mora até perto, mas vai no mais longe. Por quê? Porque não está divulgando da maneira certa. Se for necessário, faça um curso de marketing, um curso de. Existem tantos cursos online sobre como postar, como, sabe, fazer um conteúdo legal, um conteúdo que seja de qualidade. E que principalmente mostre a tua autoridade enquanto instrutora. Tem perfis que eu olho e que eu nem vejo quem que é a professora. É uma coisa meio confusa. Então, isso é muito importante, tá? Então, esse é o primeiro modo de você aparecer, de você atrair novos alunos, tá? A segunda coisa isso é para quem já está num outro nível, porque, lógico, depois a gente vai falar sobre isso, mas já está num nível de querer se destacar não só na sua região, não só na sua cidade, mas quer aumentar aí a escala, né? Eu quero ser conhecida em outro estado, eu quero ser conhecida em outras cidades, tal. Aí existe os eventos que acontecem no Poli, né? Então existem campeonatos. Ah, mas eu não quero competir, eu sou professora, eu quero focar na minha área de professor. Mas os seus alunos, tem muitos alunos que vão querer competir, vão querer aparecer, vão querer, de repente, não querem competir, mas querem dançar no festival. E é claro que é você, instrutor, que vai incentivar, né? Às vezes o aluno até pensa, mas nunca passou pela cabeça dele que existe essa possibilidade de ele estar participando. E quando o aluno ele está lá e ele faz bonito, mostra que o professor dele tem conhecimento, outras pessoas vão crescer o olho. Nossa, aquele atleta ou aquele praticante, nossa, como ele dança bem, como faz movimentos limpos, tal, como tem o professor dele tem muito conhecimento. Eu quero saber quem é. Eu gostaria de fazer uma aula e tal, e aí você vai escalando, você vai sendo conhecido. É claro que isso não é a curto prazo, né? É a longo prazo, muitas vezes, mas faz parte da sua jornada, entendeu? Você não pensa em parar do nada, né? Você pensa em continuar anos e anos, chegar a 20 anos igual eu, e assim vai, né? E aí você vai ganhando autoridade, se você faz um trabalho de excelência, se você consegue fazer as coisas da maneira mais correta para que você possa ter resultados. E esse caminho que eu estou dando aqui nessa aula é uma aula onde você pode evitar algumas coisas que talvez te dê dor de cabeça e te atrase o teu resultado. Então, você seguindo esse caminho, eu posso garantir que você vai ter um resultado legal e até talvez mais rápido do que eu tive. Porque eu não tive essa possibilidade de ter uma pessoa me mentorando, me orientando, né? Bom, vamos lá. Então, divulgar de forma positiva, de modo que mostre a sua autoridade, que mostre o desenvolvimento dos seus alunos de forma positiva e não negativa. Porque às vezes o aluno na ansiedade ele quer postar, mas eu sempre oriento os meus alunos, né?
eu falo, olha, dá para postar? Se eu vejo que não tá legal, eu sempre falo assim pro aluno, olha, até posta, mas coloca que ainda você está em desenvolvimento, que precisa limpar, sabe? Na descrição daquela postagem, mostra que você está em desenvolvimento, e tudo bem. Agora, falar, ai, tá lindo e maravilhoso, não, daí já é demais. Então, quando eu vejo que não é possível a pessoa postar falando, vamos fazer outro vídeo, vamos tentar melhorar esse movimento assim, assim, assado, aí a gente faz a postagem, porque isso é o teu cartão de visita. Então é muito importante você se atentar a isso, né? O professor ele não se limita só a dar aula, né? Ele tem outras questões, até porque ele também, a grande maioria, é proprietário de estúdio, né? Vamos lá. Não saber administrar as finanças. Isso eu até já falei anteriormente, porque assim, a pessoa às vezes quando entra monta um negócio no Polidense, muitas vezes ela veio do CLT, ela veio ou nunca teve negócios, né? Nunca teve nenhum negócio e não sabe como lidar com isso. Então, vai recebendo, vai gastando, vai misturando o que você ganha, o que você lucra com as tuas finanças pessoais, e aí vira uma bagunça. Você acaba não conseguindo reinvestir, crescer e tal. Então, se você não sabe fazer isso, faz cursos, se atualiza, porque assim, uma coisa que eu sempre falo também, né? Se você quer ser um bom profissional, não basta você estudar a sua área técnica, né? Eu mesmo, quando eu comecei a fazer pole, eu vim de outro esporte. E o pole era muito diferente para mim. Tinha muita coisa que eu não sabia, porque eu vim do basquete, do futebol, eu não sabia dançar, eu não tinha postura, eu não tinha nenhuma aptidão para nada relacionado à ginástica, acrobacia, nada. E aí eu vi que não bastava eu fazer um curso de pole dance com a parte técnica, eu precisava mais. Eu fui fazer balé clássico. Eu fui fazer ginástica olímpica, né? Então, assim, fui fazer jazz contemporâneo, fui buscar outros conhecimentos para que eu pudesse me tornar uma profissional completa, uma atleta completa. E assim também nós empreendedores. Eu, enquanto empreendedora, eu fiz curso. Enquanto não só empreendedora, mas instrutora. Eu fiz curso de coaching mental de atletas para eu trabalhar o lado emocional do atleta, até mesmo do meu, né? Eu fiz curso, muitos, estou fazendo ainda de marketing, de posicionamento em rede social. Então, assim, são conhecimentos que não têm a ver com a sua área, mas ao mesmo tempo tem. E o bom profissional, independente de que área de atuação seja, ele não deve só investir na parte técnica. E é para isso que você vai ter as suas finanças lá de forma em dia, né? Para que você possa fazer os cursos que são necessários para que você possa se tornar um profissional de excelência e com resultados, tá? Não é só dar aula, ficar de cabeça para baixo que vai dar resultado, né? É conhecimento, é você usar aqui, ó, a mente, você investir e você ter uma postura de profissional, né? Por isso que poucos se destacam e a grande maioria acaba se perdendo no caminho, infelizmente. Vamos lá. Não ter visibilidade de crescimento. Isso é um outro tópico. Quando a pessoa ela começa a praticar pole e vê a possibilidade da aula, ela vê a possibilidade assim: o pole eu vou ganhar um dinheirinho extra. Vou, vou dar aula de pole para eu ganhar um dinheirinho extra e tá tudo certo. Então ela acaba abrindo o estúdio, não investe em conhecimento e começa a dar aula dentro do que ela sabe, dentro do que ela aprendeu, né? E e ela não tem uma visibilidade de crescer. Para ela, ter aquele estúdiozinho pequenininho, com aquela meia dúzia de alunos, tá bom, tá tudo certo, porque é um dinheiro extra. Então, tudo vai do que você idealiza, tá? Quando eu comecei, o meu sonho era ser reconhecida nacionalmente. Eu queria ser uma atleta, eu queria poder dar workshop em outros estúdios, e de início, eu não era conhecida. Então, eu lembro que eu mandava e-mail para os estúdios oferecendo workshop. Eu sabia fazer os movimentos, eu sabia ensinar, mas eu não era conhecida. Eu não tinha a autoridade que eu tenho hoje.
E as pessoas nem respondiam às vezes, ou falavam, ah, não, agora não vou pegar workshop nenhum. Claro que não ia, eu não era conhecida, mas eu tinha essa visibilidade. Quando você coloca uma meta e você vai em direção a ela sem desistir, traça estratégias até você chegar, você chega. E aí eu fui, participei de campeonatos, eu comecei a ficar conhecida, eu comecei a postar as coisas, postar os resultados nas redes sociais, enfim. Anos se passaram e eu não precisei nem mais oferecer. Eu era convidada para dar os workshops, né? E eu dei workshop no Brasil todo. Eu dei workshop, eu dei curso no Nordeste, eu dei workshop, curso no Sul, no Centro-Oeste, enfim, Brasil todo. Eu rodei o Brasil todo dando workshop, que era meu sonho, ser conhecida. E eu sendo conhecida, o meu estúdio também acaba sendo. Hoje, eu recebo atletas e alunos, embora hoje o meu foco seja quase que 90% digital, né, com cursos online, onde eu também consigo escalar, que eu consigo alcançar um número maior de pessoas fazendo esse trabalho. Eu tenho alunos que ainda vêm para cá fazer aulas particulares do Sul, de outras cidades, do Nordeste, vêm para cá, ficam dias aqui treinando comigo em aulas particulares. Então, assim, hoje é um sonho que se tornou realidade, por quê? Porque eu idealizei e eu coloquei como meta e montei uma estratégia para eu conseguir chegar onde eu queria. E assim tem que ser. Então, você tem que pensar que de início você vai começar assim na sua cidade, na sua região. E depois você tem que pensar em expandir. E hoje a gente tem uma ferramenta muito rica e valiosa que, se você souber usar da maneira correta, você tem resultados, que é a internet. Então você pode conseguir escalar e chegar onde você quer. Basta você traçar uma meta e uma estratégia para você alcançar. E tenta pensar em coisas grandes, não pensa pequeno. Porque se você quer crescer e quer, de repente, eu quero que o meu estúdio seja um dos mais conceituados, maiores do Brasil. Que assim seja. Vai atrás, corre atrás, faz as coisas da maneira certa que dá certo, tá? Vamos lá. Profissão poli segundo plano. Eu coloquei os tópicos meio assim, porque daí eu sei a linha de raciocínio aqui. É uma outra coisa que eu vejo com recorrência, né? Então a pessoa, ela pensa em dar aula, ela é praticante, ela tem uma outra profissão. Aí ela fala: bom, eu não vou deixar minha profissão para dar aula de poli. Ah, porque poli é um bico, né? Poli não é uma profissão. Então eu vou continuar trabalhando e depois do trabalho eu abro uns horáriozinhos depois do horário comercial e dou aula. De início tá tudo certo. Mas se seu objetivo é ter um estúdio grande, viver do poli, vai chegar um momento que você vai ter que desmamar. E tem que ousar. O empreendedor, né? Isso eu falo para quem não é empreendedor, que não sabe disso. O empreendedor, se ele não for ousado, ele não chega a lugar nenhum. Então você tem que ser ousado. Medo vai existir? Vai, mas vai com medo mesmo. Entendeu? Então, assim, vai chegar um momento que você vai, se você quer isso, se você quer continuar a sua profissão o resto da vida e ter o poli com o bico, tá tudo certo. Mas se você quer ter o poli como sua profissão, você quer viver do polidense, construir uma carreira, ser bem remunerado, você tem que se dedicar 100%. Então, vai chegar um momento que você vai ter que deixar o teu trabalho, fazer uma escolha, certo? Eu tenho um exemplo, até que recentemente eu fiz uma live com uma aluna do Sul, a William, de Toledo, ela começou dessa forma. Só que, qual que era a estratégia dela? A estratégia dela era viver do poli, porque é isso que ela ama. Então, ela tinha um trabalho e, paralelamente, ela dava aula, os horários vagos. O que que ela fez? Ela falou assim: bom, eu vou trabalhar até eu juntar um dinheiro para eu poder investir no meu estúdio. Depois eu largo o meu trabalho. E ela foi ousada. Resultado: hoje ela é uma das escolas mais conceituadas. Ela tem um estúdio grande, ela tem uma sócia, e as duas vivem do poli, porque ela largou o trabalho dela, ela pegou dinheiro, ela investiu. Todo ano ela vem para São Paulo, porque ela é do Sul, e ela investe em curso, ainda sobra dinheiro para isso. Ou seja, ela é uma ótima administradora. Então a questão é você saber administrar o seu dinheiro, o que você ganha, o seu lucro. Então hoje, eu até perguntei para ela, me fala, você vive do poli? Eu e minha sócia vivemos do poli, vivem do poli. Por quê? Porque elas não colocaram o poli como segundo plano. Se é teu objetivo, vai ter o momento da sua escolha, tá?
Se não é teu objetivo, tá tudo certo. Continua o poli como bico e tudo bem. Vamos lá. Usar a internet de forma negativa. Isso é uma questão técnica, tá? Muita gente não quer investir em conhecimento, não quer fazer curso, porque não sabe administrar o lucro que tem no estúdio, ou mesmo até sabe, mas não quer gastar porque acha que curso é perda de tempo, tá? Não quer se atualizar. Aí o que que fica fazendo? Não tem conteúdo, porque não investe em curso, não tem uma metodologia. Fica caçando movimento na internet. Caça movimento na internet e replica para o aluno. Muitas vezes o movimento é errado. Por quê? Porque nem tudo na internet tem a técnica correta, ainda mais o Poly, que é cheio de detalhes, e os detalhes fazem toda a diferença na execução. Pega o movimento lá incompleto, porque os movimentos têm suas bases, os movimentos têm várias entradas e saídas, só replica o que aprendeu. Resultado: o teu aluno ele vai pegar aquilo, muitas vezes, se for não tiver pronto para desenvolver aquele movimento, ele não vai conseguir ou vai desenvolver da forma errada. Ele não tem muitas vezes a base desse movimento. E essa base, ela iria potencializar o resultado daquele movimento ali. E outra, se ele aprende aqui esse movimento, mas ele não tem a base. E desse movimento, ele precisa aprender um outro, tá? Ele aprendeu pela metade. A hora que ele vai aprender esse, ele vai travar. Por quê? Porque ele não tem a base. Tudo é uma progressão. Então, ficar caçando movimento na internet não é algo positivo. Se for para agregar, tudo bem, vamos supor. Eu sei a técnica de tal movimento. Eu sei as entradas, a saída, a técnica correta, eu sei as bases, já ensinei para o meu aluno. Aí eu vejo na internet uma variação daquele movimento. Ah, legal, vou passar essa variação diferente. Porque você já tem a base, você já passou a base para o seu aluno, você já passou o movimento com todas as técnicas corretas, porque você estudou para isso, e aí você vê uma variação na internet. Aí tudo bem, você agrega. Agora, quando você fica caçando porque você não sabe, você vai pular muitas etapas no desenvolvimento do teu aluno. Vai chegar um momento que ele vai travar, ele não vai mais conseguir desenvolver, ele vai achar que o problema é com ele ou com o poli, e ele vai acabar desistindo ou mudando de escola se ele identificar que o professor não tem conhecimento suficiente. Então, jamais façam isso. Tá? Isso é uma dica assim que eu dou, que eu vejo com recorrência. Eu não acho legal. E isso atrapalha muito o desenvolvimento do seu aluno. E a primeira coisa que a gente tem que priorizar é os nossos alunos, que são pessoas que investem e acreditam no conhecimento que você tem. Eles investem tempo, eles investem dinheiro, porque eles estão confiando no teu trabalho. Então, faça jus a isso. Respeite o teu aluno, tá? Vamos lá. Fazer as aulas, um parque de diversão. Isso aí também é uma coisa assim. Às vezes o professor, que assim, ele é praticante. E enquanto praticante, tudo é diversão, né? Tem aquele momento descontraído, de encontrar as amigas do pole e descontrair. Quando você se torna um profissional, você tem que tirar o chip. Entendeu? Vai ter os momentos de diversão, sim, mas tem o momento certo. Fazer da aula uma diversão. Ah, o aluno caiu, todo mundo dá risada, vira aquela zona, aquela bagunça. Isso vai fazer com que você nunca seja respeitado enquanto profissional. Nunca. Porque tudo é filmado hoje, tudo é colocado na rede social. Eu já vi muitos estúdios, muitos professores fazendo zona enquanto o aluno cai, e é aquele parque de diversão. Tem momento de descontrair? Tem. E a gente tem que colocar uma coisa também muito importante. Existem dois tipos de alunos, tá? Existe o aluno que ele vai lá para distrair mesmo. Ele vai lá porque ele quer desestressar, ele quer uma atividade física, ele quer fazer amizades e tudo bem. Mas existe uma outra porcentagem de alunos, e não é pequena, daquele aluno focado, aquele aluno que quer desenvolver, aquele aluno que está desempenhado, e normalmente esse aluno é o que vai fidelizar na sua escola, porque ele vai continuar a longo prazo, porque ele realmente quer desenvolver. Se ele vê que é bagunça, ele vai cair fora, tá? Aquele aluno da brincadeira, nem sempre ele vai ficar, porque às vezes ele é só uma fase. Ah, ele não vai levar a sério. Então, muitas vezes ele não vai fidelizar. Então, você tem que dar muita mais prioridade para aquele aluno que é sério. Não que você não tenha que dar atenção para todos, não é isso que eu quero dizer. É que às vezes você adere a essa zoeira, né? Modo de falar, e você esquece que tem alunos empenhados e que não gostam desse tipo de bagunça. Muitas vezes eles não vão falar na sua frente.
Muitas vezes eles vão simplesmente ou falar nas costas ou simplesmente desistir daquele estúdio e daquele profissional e vão procurar outro. Tá? Então, isso é muito importante. Saiba o momento de diversão e o momento de aprendizado, até porque pole não é uma dancinha. Pole é algo muito sério, que exige concentração, tá? E para uma pessoa se machucar e para o resto da vida, é um piscar de olhos, tá? E então isso é muito, muito, muito sério, muito importante. Não só porque você vai perder alunos por conta disso, mas também pela segurança. Que os alunos precisam de concentração para fazer movimentos. Então tem momento de brincadeira e tem momento sério. Vamos lá. Não trabalhar com metodologia progressiva, isso eu acabei de falar anteriormente sobre pegar movimentos avulsos na internet. É assim, às vezes a pessoa fala, eu trabalho com metodologia progressiva. Aí chega na aula, já coloca o aluno de cabeça para baixo na primeira aula, porque acha que, se meu aluno ficar de cabeça para baixo na primeira aula é porque eu sou um ótimo professor. É o contrário, é um péssimo professor, porque não se coloca aluno na primeira aula. É porque você não tem metodologia. Se você faz isso é porque não tem metodologia. Você tem que trabalhar o passo a passo e é toda uma progressão, desde a parte de condicionamento, de preparação muscular para o aluno estar pronto para fazer o movimento, como a parte técnica. Na parte técnica, ela é um passo a passo tão formiguinha que existem tantos movimentos que antecedem outros, existem tantos educativos que preparam para o próximo. Eu vejo tanta gente, eu não consigo inverter. Já está há anos, de repente, fazendo pole, não consegue fazer uma inversão básica. Porque não tem as bases muitas vezes. Então, não tem força, porque não faz condicionamento, não tem consciência corporal, porque nunca fez um educativo para inversão, nunca fez movimentos que antecedem, que preparam o aluno para fazer uma inversão. Aí ele faz aquela inversão chutada. Por quê? Porque ele não está pronto. Por quê? Não tem uma progressão. Gente, é assim. Aí agora eu vou falar um pouco de cursos, tá? Porque isso não tem como não falar. Existem formações profissionais, que são pouquíssimas que tem no Brasil, tá? E existem cursos intensivos que denominam também como formação profissional. Não se aprende poli em 2 finais de semana, isso eu sempre falo e não vou cansar de falar. Você ir fazer um curso só para ter um certificado na parede. Porque é barato e porque é rápido. Eu vou lá, em 2 finais de semana, eu faço uma formação profissional. Não existe faculdade que você faz em 2 finais de semana. Não existe. O Poli, só para vocês terem uma ideia, a minha formação, à distância, se você for fazer a parte um e a parte 2 para você realmente se tornar um instrutor, tem 10 anos de conteúdo prático. Se você for fazer comigo prático, você precisa de 10 anos aqui comigo para você conseguir completar tudo. Só para você ter uma ideia da complexidade que é o pole hoje, do tanto de movimentos que tem e o que é realmente uma metodologia progressiva. E além disso, o instrutor não é só instrutor, ele é empresário. Dentro do meu curso tem aulas extras de direcionamento profissional, que fala na parte de empreendedorismo. Entendeu? Onde você vai aprender a como administrar seu estúdio, onde você vai aprender como lidar com seus alunos, onde você vai aprender como você postar na rede social, enfim. Isso sim é uma faculdade. Então você tem que pensar assim: não tem, o poli não precisa de faculdade, não precisa de faculdade na universidade, mas você precisa fazer uma formação de verdade. Não é só o papel na parede, certificado, a gente pode até rasgar, não vale nada se você não aplica o que você aprendeu. O importante é o conhecimento que você agrega e o que você aplica. Isso é importante, tá? Então, metodologia progressiva você aprende somente fazendo um curso de formação completa. Não tem essa coisa de é porque eu fiz um curso de formação no certificado. Tá escrito que eu sou formada instrutora. 4 dias, 7 dias, não se aprende polidense em 7 dias. Você aprendeu a desenvolver tudo no polidense em 7 dias? Essa é a pergunta que eu faço. Não. Então, não adianta você ir na contramão. Faça as coisas da forma certa se você quer ser realmente um profissional que tem resultados, que fideliza seus alunos, tá? Senão você vai ter sempre a mesma quantidade de alunos. Não vai crescer. Porque vai ser uma coisa rotativa. Alunos entram, não desenvolve, saem, nisso já está entrando novos alunos e sai por quê? Porque eles veem que não tem conteúdo. Chega um momento que desmotiva e desiste, trava ali. Entendeu? Se você tem conteúdo que você dá resultados, você consegue ter alunos 5, 10, 20 anos. E aí sim você cresce. E o último tópico aqui para a gente finalizar nossa aula: esperar lucrar para depois investir. Esse também é ir na contramão, mas é o que a maioria faz.
Porque a pessoa ela começa a abrir um estúdio, ela não tem experiência, né, como empreendedor. Ela simplesmente quer abrir um estúdio de poli, mas não sabe como fazer. E às vezes ela não tem muito para investir. E o poli não precisa muito. Mas são escolhas, é o que eu falei no primeiro tópico, né? Dê prioridade ao conhecimento e não à estrutura do seu estúdio, né? Então, assim. Muitas pessoas elas vão empurrando com a barriga. Elas dão aula, não têm muito conhecimento, mas continuam. Acham que aquilo é suficiente para poder crescer. E aí elas vão empurrando uma formação, um curso com a barriga porque não acham importante. E aí elas simplesmente dão a seguinte desculpa: ah, primeiro eu vou lucrar, eu vou esperar esses alunos darem dinheiro para mim, aí com esse dinheiro eu vou investir. Só que é o contrário. É com o dinheiro, com o conhecimento que você agrega, que você aplica, é que você vai ter mais lucro. Se você ficar nessa roda de samsara, você vai achar que você vai lucrar mais e vai esperar, e isso você vai procrastinando o seu investimento. E enquanto profissional, você vai ficando para trás, porque tem muita gente que investe, tem muita gente. Então, não seja mais um da manada que não pensa em investir e que nunca vai ser ninguém. Você vai ser alguém se você investir em conhecimento, se você fazer a coisa da maneira certa, pelo menos procurar fazer da melhor forma possível, para que você torne um profissional com excelência. Tenha postura profissional. Às vezes eu vejo também, olha só como algumas pessoas do poli são. Às vezes a pessoa não investe no curso do poli, mas ela é professora de poli. Aí ela vai fazer uma faculdade de educação física, achando que a educação física vai dar o conteúdo para ela no poli. Pode fazer uma faculdade de educação física, é claro que vai agregar conhecimento. É o que eu falei, invista em coisas que não são da área, mas que ao mesmo tempo agregam, né? Mas não é a prioridade. Às vezes a pessoa, eu conheço muitos instrutores e proprietários de estúdio que nunca investiram num curso de formação profissional de poli, mas investem numa faculdade de educação física, a qual para o poli, não vai agregar muita coisa. A não ser que você tenha a parte técnica, né, o conhecimento da parte técnica, e aí você agrega com conhecimento na área do corpo humano, na biomecânica e tudo mais. Tá tudo certo. Mas não é prioridade. Prioridade é a parte técnica para você começar a dar aula, você começar a ter resultado dos seus alunos. E depois você vai investindo em outros cursos conforme você vai administrando da forma correta, e aí você vai cada vez crescendo mais enquanto profissional. Então, essa é a aula de hoje, gente. É assim, às vezes a gente tem que dar uns puxões de orelha, entendeu? Então, às vezes eu falo meio assim, porque eu vejo muito erro, né? E eu vejo as pessoas batendo na mesma tecla do erro e não saindo do lugar, e fechando o estúdio, desistindo. Então, essa aula, se você tá até o final, é porque você é uma pessoa que se preocupa com isso. Se preocupa em fazer da maneira certa, se preocupa em ter resultado, né? E nada melhor do que ter uma pessoa que já passou por isso para poder dar mastigado para você conseguir enfrentar os desafios, né, dessa jornada é, que é o polidense, essa profissão, de forma que fique mais leve e que você consiga chegar onde você quer mais rápido. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar e principalmente compartilhar para outros profissionais que vocês acham que precisam saber desse conteúdo, tá? Nunca é demais de compartilhar para alcançar um número maior de pessoas, ok? Então, muito obrigada e até a próxima.